ali no Classroom, e a própria gravação, né, do conteúdo da aula também é disponibilizado ali para vocês assistirem novamente, né, reverem o conteúdo no processo de estudo de vocês, retomar aquilo que vocês precisam rever, porque ficaram com alguma dúvida, né, tem que rever para pegar o passo a passo de um cálculo, né, rever algum detalhe importante, tá? Então sempre é disponibilizado também. Durante aqui a aula, surgiu uma dúvida, uma pergunta, façam, gente, não deixem passar, tá? Então vamos começar com a introdução de alguns elementos da nossa matemática financeira. Primeiro, o conceito de juros, né? Os juros, por assim dizer, ele é entendido como o aluguel do dinheiro que a gente utilizou, né, sem ter à disposição, de fato, esse dinheiro. Então, eu quero fazer algum tipo de aquisição, financiamento, empréstimo, compra parcelada, eu não tenho dinheiro naquele momento, né? E aí vou lançar a mão desse uso, né? Desse dinheiro sem tê-lo. Para isso, né, as empresas, né, bancos, financeiras que nos emprestam esse dinheiro para a gente poder adquirir aquilo que a gente deseja, vão nos cobrar um aluguel desse dinheiro que a gente tomou antecipadamente. Então, quero comprar uma casa. Né? Casa custa 300 mil, não tenho 300 mil reais. Vou lá no banco fazer um financiamento, o banco vai me colocar esses 300 mil à disposição para fazer a compra do imóvel. Mas ele vai dizer assim, ó, mas tu vai pagar, né, prestações aí durante 30 anos, e em cada prestação que eu pagar, uma parte vai abater, por exemplo, o meu saldo devedor, mas uma outra parte daquela prestação é juros que eu estou pagando para o banco, por ter pego aquele dinheiro que eu não tinha, né? Então, esse é o conceito de juros. Ele é um aluguel, é uma parte, né, daquilo que está sendo pago, que vai diretamente, né, para o banco, para a financeira, para a empresa que financiou aquela compra, em função desse valor, né, de aluguel do dinheiro, tá? Então, uma coisa que às vezes a gente acaba confundindo quando não tem esse conceito claro, né, é que a gente paga uma parcela e a gente entende que o pagamento daquela parcela bate todo o nosso saldo devedor da dívida. Não, né, não é assim que funciona. Quando a gente paga uma parcela, uma parte abate o saldo devedor, mas outra parte está sendo paga como juros, né, como aluguel do dinheiro. Então, comprei um imóvel de 300 mil, estou pagando em 30 anos, né, estou pagando parcelas lá de R$ 1.200, por exemplo. Né. Esses R$ 1.200 não vai abater 1.200 do saldo devedor. Né. Uma parte desses R$ 1.200, por exemplo, vai para o banco para pagar os juros da dívida. E outra parte, sim, que vai abater o saldo devedor. Tá? Então, de 1.200, digamos que R$ 800 vai abater o saldo devedor da dívida. Vai diminuir a quantidade que eu tenho que pagar. Mas R$ 400 é do banco, né? É aluguel do dinheiro que eu peguei antecipado, tá? Esse é o conceito de juros. Ele pode ser, né, um juros mensal, um juros anual, trimestral, semestral, a depender, né, do tipo de operação que está sendo feita, tá? Em termos de juros, nós temos dois tipos, os juros simples e os juros compostos. O juros simples é minimamente utilizado, né? Quase não é utilizado, praticamente aí só para empréstimos entre amigos, por assim dizer, né? O juro composto ele é amplamente utilizado. Ele é utilizado na nossa economia, né? Nas operações comerciais. Os juros compostos agem, né, em investimentos, em empréstimos, em financiamentos, em compras parceladas, né, dos mais variados tipos de bens, nas mais variados tipos de lojas, enfim, né, ou empresas que a gente possa estar fazendo compras, né, em parcelas, por exemplo, financiando uma compra, né. Esses são os juros compostos, tá? Então, falou em fazer algum tipo de compra, algum tipo de investimento, né, que a gente vai parcelar, né, nós temos aí os juros compostos, tá? Juros simples aí, ele realmente é minimamente utilizado, né, na nossa economia, tá? Bom, nós temos os juros, nós temos o conceito de taxa também, né? A nossa taxa de juros, ela é fixada
numa base de tempo. Tá? Então, sempre acompanha aquele percentual, em que base está aquele percentual. Tá? Então, nós temos 3 exemplos aqui, né? Eu tenho 1% de taxa de juros, mas ela tem uma base ao mês. Tá? Vai significar que 1% ao mês, né, acumuladamente, a gente vai ter lá os 12% ao ano, 4% ao semestre, né? Ou seja, a cada 6 meses há um rendimento de 4%, ou uma dívida a ser paga, né? Com 4% de juros, e 12% ao ano é um outro exemplo também, tá? Alice levantou a mão aqui. Pode falar, Alice? Levantou a mão para falar ou clicou por engano? Bom dia, bom Bom dia, prof. dia. Levantei a mão para falar. Certo. Na verdade, foi um teste, porque eu nunca tinha levantado essa mãozinha aí. Foi a primeira vez agora. Atualizou agora que tem esse ícone, né? Antes não tinha. Não, mas que bom que daí não atrapalha muito. Que Sim. nem a minha pergunta é o seguinte: eu vi agora que na programação de aula, que a gente está nessa aula até as 4 horas ao vivo. Isso. E enquanto isso, a gente vai fazer um dos exercícios ou tem que esperar a terminar a aula para fazer os exercícios? Tá. Já aproveitando, né, eu vi que tu entrou depois, né? Então a gente já Sim, tratou um desculpa. pouco ali do contrato pedagógico, a dinâmica, como as aulas vão acontecer, Tá, eu diversos vou ler detalhes ali. importantes, tá? Tá. Esse conteúdo do contrato pedagógico, ele foi gravado, e aí aconselho que todos revejam novamente, principalmente quem entrou depois, né? Reveja tudo desde o início, ele vai ser disponibilizado depois. Mas respondendo aí a tua pergunta, a aula é dividida em 2 momentos, tá? Hum. Na primeira parte da aula a gente vê conteúdo, depois a gente faz um intervalinho, na volta do intervalo a gente faz atividades. Tá? Então as atividades são depois da gente ver o conteúdo. E as Ah, atividades vão ser relacionadas ao conteúdo que foi dado. Tá? uhum, Durante a realização das atividades, a gente vai estar permanecendo ao vivo e uhum. vocês vão estar fazendo e tirando as dúvidas sobre as atividades. Isso acontece, essa divisão, em 2 momentos. De manhã a gente vê um conteúdo e faz atividades em relação ao conteúdo da manhã. À tarde a gente vai ver outro conteúdo e vai fazer atividades relacionadas a esse conteúdo da tarde. Então também ocorre essa mesma divisão na parte da tarde. Primeira parte conteúdo, intervalo, segunda parte atividades, tá? Tá, entendi. Muito obrigada. Desculpa. Legal, por nada, capaz. Sempre que precisar, pode perguntar e levantar a mão, tá? Então, aproveitando aí a colocação da lista, a gente, relembrando, o contrato pedagógico vai ser disponibilizado, tá? Quem pegou pela metade ou entrou depois, recomendo que assista na íntegra desde o início, e todos, né, assistam novamente, porque às vezes aí passa um detalhe batido, né? E a gente revendo, a gente se alerta, né, em relação àquilo que foi colocado, foi falado, tá? Então vimos aí as bases de juros que podemos encontrar, tá? Em geral, né, nós vamos fazendo os nossos exercícios aí, base de juros mensal, né? Mas fiquem atentos porque assim, né, na prática, na vida profissional, a gente encontra aí outras bases de juros, certo? Um exemplo básico aí para conceito dos juros, tá? Nós temos uma situação aqui em que um indivíduo, né, faz uma aplicação de um determinado capital no valor de R$ 1.000 e sob uma taxa de juros de 8% ao ano. E a questão é quanto que ele vai ter de rendimento, né, de juros por deixar, né, esses R$ 1.000 durante um ano para render os 8%. Tá? Então vai render R$ 1.000 vezes 8%, vai render R$ 80. Tá? Um conceito básico aqui, né, de porcentagem é que 8% é 8 por 100, 8 por 100 é 8 divididos por 100, que representa numericamente 0,08. E a gente multiplica por 1.000 para encontrar os R$ 80. Então ele aplicou 1.000, no final de um ano, rendendo 8%, ele vai ter mais R$ 80, ou seja, R$ 1.000 mais 80, 1.080 no final do ano, tá? Diferenças entre juro simples e juro composto. Temos 2 tabelas aqui que demonstram essa diferença. Nas duas condições, tanto no juro simples como no composto, nós temos o mesmo valor, mesma taxa, mesmo período, né? O principal é o valor investido, R$ 1.000.
a taxa de juros ao mês 2% e o prazo de 5 meses. Então, na tabela à esquerda, nós vemos o caso do juro simples. Vocês vão notar ali que ao longo dos 5 meses, o rendimento dos juros aplicados, 2%, dá sempre R$ 200. Por quê? Em juros simples, a taxa de juros ela incide sempre sobre o valor principal, sempre sobre os 10 mil. Então, 2% de 10 mil é R$ 200, né? 10 mil vezes 0,02, que é a representação numérica do 2%, vai dar R$ 200. Claro, né? Após um mês, eu tenho os 10 mil, eu tenho mais os 200 que rendeu, eu vou ter acumulado 10.200. Mas no segundo mês vai render 2% sobre o principal, os 10 mil, e eu vou ter mais 200. Então tinha 10.200, somo mais 200, 10.400. Cada mês vai rendendo 200 e eu vou somando com o acumulado anterior até chegar ao acumulado de R$ 11.000 no quinto mês. Tá? Bom, juro composto. No juro composto, o rendimento se dá de uma forma diferente. No simples, a aplicação dos juros, da taxa de juros, era sempre sobre o principal. No juro composto, a aplicação dos juros é sobre o acumulado. Tá? Por isso que a gente chama o juro composto de um juro de capitalização, ou às vezes, coloquialmente, o pessoal fala de juros sobre juros, né? Justamente por essa característica, né? Que a taxa de juros vai incidir sobre o valor acumulado do mês anterior. Tá? Então, o primeiro rendimento é igual. O principal foi aplicado, 10 mil, rendeu 2% no primeiro mês, acumulou 200, ficou 10.200. Mas agora a taxa, no segundo mês, ela vai incidir sobre o valor do mês anterior que foi acumulado. Eu tinha 10 mil, né, recebi mais 200 de juros, agora eu, no segundo mês eu vou aplicar 2% sobre o acumulado anterior, 10.200. Vou ter um rendimento de R$ 204, ou seja, 2% de 10.200 é 204. Podem fazer na calculadora se quiserem. Somo, vai dar 10.404 acumulado. Juros incide de novo sobre o valor acumulado, 2% de 10.404, 208,08. Somo com o acumulado, 10.612,08. Essa é a diferença entre o juro simples e o juro composto, tá? O juro composto ele vai incidindo sobre o valor anteriormente acumulado, né? O percentual, até chegar a acumular R$ 11.040,81. O juro simples não, né? O juros vai incidir sempre sobre o valor inicial lá, e aí o rendimento é sempre o mesmo, né? Porque é sempre sobre o A principal colocado no investimento. Como falamos, o juro simples ele é minimamente utilizado, o juro composto é utilizado quando a gente tem aplicações, investimentos, financiamentos, empréstimos, compras, né, que estão sendo realizadas, tá? Vamos fazer uma revisão breve aí de porcentagem. A gente já viu aí que um número percentual, né, para a gente utilizar nos nossos cálculos, a gente representa ele numericamente, né? Então, a situação do nosso exemplo aqui, 12%, né, numericamente, ele vai representar uma fração, né, de 12 partes de um inteiro que é representado por 100. É 12 divididos por 100, que é o nosso inteiro, né? 12 partes do todo, 12 partes de 100. Por isso a gente faz a divisão, né? 12 divididos por 100 vai ser 0,12. Tá? Então, bem básico aí, né? Uma relembrança aí do que representa numericamente, né, a porcentagem. Por quê? A gente vai precisar disso, né, para os nossos cálculos, não só de juros simples, composto, mas lá nas rendas financeiras, né, quando a gente for estudar renda financeira, a gente tem dentro da fórmula, né, uma situação em que a gente soma 1 mais o percentual. A gente sabe que a gente não pode somar um número com um percentual. A gente precisa transformar o percentual para numeral para poder somar com o número 1, né? Então a gente já relembra desde agora, que 12% não se soma com um número, né, com um numeral, a gente converte primeiro, né, ele para numeral. Então 12% é 12 por 100, 12 divididos por 100, podem fazer na calculadora se quiserem, é 0,12. Tá? E aí a gente vai usar para somar esse número, né, quando for o caso. Claro que o 12 aqui é um exemplo, né, isso se aplica a qualquer número percentual. Tá?
Vamos ver um pequenino exemplo aí de porcentagem, tá? Um determinado funcionário ganha 5% de comissão sobre suas vendas. Se ele vender aí 12.600, qual vai ser o valor da comissão? Bom, é 5% dos 12.600, ou seja, 5 vezes 12, 5% vezes 12.600. Tem várias formas de fazer. Na calculadora, digito 12.600 vezes 5, símbolo de porcento igual, ou eu divido, né, e transformo, né, o valor percentual para numeral. 5% é 5 por 100, 5 divididos por 100 é 0,05, multiplico por 12.600 e vou achar a mesma resposta. Tá? Então vamos ao exemplo aqui. 5% de 12.600 é igual a 12.600 vezes 5 divididos por 100. Né? 5 divididos por 100 é 0,05 vezes os 2.600 vai dar os R$ 630 de comissão, tá? Então isso é uma revisão básica de porcentagem, né? Vocês já, enfim, devem dominar isso, né? Porque ainda é lá do nosso ensino fundamental, né? Talvez faça bastante tempo, né? Quem não faz cálculo no dia a dia, né? Talvez seja bastante tempo aí que não vê esse tipo de cálculo, né? A gente aprendeu ainda, era bem jovem lá na escola, né? Outra coisa que a gente vai rever nessa parte introdutória da nossa disciplina é a regra de 3 simples, direta e inversa, tá? É uma outra coisa que também aprendemos lá ainda, né, no ensino fundamental. No meu caso, se chamava ainda primeiro grau, né? Eu sou mais antigo, né? E a gente via isso lá no primeiro grau. Na minha época era primeiro e segundo grau, né? Agora hoje em dia é ensino fundamental e ensino médio, né? Então, na minha época e na época de vocês, também aprendemos, né, nessa parte inicial aí da nossa vida de estudante, as regras de 3, né? Nós temos regra de 3 simples e regra de 3 composta, né? Nós vamos revisar só a regra de 3 simples, porque ela é importante ali depois nas nossas operações comerciais. A regra de 3 composta, ela tem, né, 3, 4, 5, 6 variáveis, né? Quantas forem necessárias. A regra de 3 simples, ela tem só 2 variáveis, né? Então, é nessa regra de 3, que usa 2 variáveis, que a gente vai fazer a nossa revisão. Na regra de 3 simples, que tem apenas 2 variáveis, ela tem a regra de 3 simples direta e a regra de 3 simples inversa. Tá? Diferença básica entre as duas. A regra de 3 simples direta, as duas variáveis, né, elas aumentam ou diminuem, né, na mesma direção, por assim dizer. Então, eu tenho duas variáveis que caminham juntas, ou aumentam juntas ou diminuem juntas, né? Elas têm o mesmo sinal, a mesma direção. Então, aumentou o dia, os dias de trabalho de uma pessoa, aumentou o salário que ela vai receber pela quantidade de dias trabalhados. Então, as duas variáveis aumentaram juntas. A carga horária do indivíduo diminuiu. O salário que ele vai receber sobre aquela carga horária reduzida vai diminuir também o salário. Então, ou aumenta junto, ou diminui junto. É uma regra de 3 simples direta. Tá? Então, a gente tem que olhar sempre as duas variáveis. Se elas estiverem andando juntas na mesma direção, né, aumentando ou diminuindo, regra de 3 simples direta. Por quê? Porque as regras de cálculo, né, de multiplicação, na direta e na inversa são diferentes. Então, quando as duas aumentam juntas ou diminuem juntas, é regra de 3 simples direta. E nessa condição, a gente multiplica as variáveis cruzando a multiplicação. E a gente já vai ver um exemplo disso. Na regra de 3 simples inversa, né, as duas variáveis, uma aumenta, a outra diminui. Quando a uma diminui, a outra aumenta. Então elas andam em sentido oposto, né? Os sinais são opostos, tá? E aí muda a regra de multiplicação. Quando ela é inversa, uma aumenta e outra diminui, a gente multiplica as variáveis, né, em linha reta, paralelamente, sem cruzar a multiplicação. E a gente também já vai ver um exemplo sobre isso, tá? Geralmente a gente usa, né, a simbologia das setas somente para identificar, né, quando é que elas estão aumentando juntas, quando é que elas estão diminuindo juntas, ou quando elas estão andando em oposição uma à outra, tá? Então vamos ver dois exemplos para relembrar isso.
Nosso primeiro exemplo, nós temos aqui, né, uma situação em que há 20 dias de trabalho o indivíduo recebe R$ 836. E a pergunta é quanto é que ele vai receber para 35 dias trabalhados. Então a gente já sabe aqui que essas duas variáveis, né, elas andam juntas na mesma direção, né? Se uma aumentar, a outra vai aumentar também. Então, se ele recebe R$ 836 para 20 dias de trabalho, se aumentar a quantidade de dias que ele trabalha, vai aumentar o salário também. Então, a gente já sabe que é uma regra de três simples direta, né? As duas variáveis aumentam juntas. E aí a gente monta o cálculo, né? Cruzando a multiplicação, que é a regra de três simples direta. Então, está aqui o nosso exemplo de cálculo. As variáveis dias e remuneração, né? Então, ele começa com 20 dias, vai aumentar para 35 dias. Coloco aqui, então, um embaixo do outro. Para 20 dias, ele recebe 836. Para 35, a gente vai saber, né? Não sabemos, é a nossa incógnita, é o nosso X. Montada aqui a nossa regra de 3, o que diz na regra de 3 simples direta? Multiplica os fatores cruzando a multiplicação. Então, cruza aqui a multiplicação. O 20 vai multiplicar a variável X e o 35 vai multiplicar o salário de R$ 836. A gente monta o cálculo, né? Vai ficar 20 multiplicando x igual a 836 vezes 35. Aí a matemática, né, as regras da matemática básica acontecem, né? Se o 20 que está multiplicando a variável x está desse lado da igualdade fazendo a multiplicação e eu preciso isolar o x que eu quero descobrir, vai passar para o outro lado da igualdade dividindo, né? Então vai ficar 836 vezes 35, o 20 estava multiplicando, passa dividindo para o outro lado, e aí eu consegui isolar a minha variável, né? Que é o salário que eu quero descobrir. Vai ficar x igual o valor da multiplicação, 29.260, divididos por 20, chegamos ao salário de R$ 1.463, tá? Esse é o nosso exemplo de regra de três simples direta. Agora vamos ao exemplo de regra de três simples inversa. Uma viagem é feita em 12 dias, percorrendo-se 150 km por dia. Então, a primeira condição é, né? Eu levo 12 dias se eu percorrer a distância de 150 km todos os dias. Quantos dias eu vou levar se eu começar a percorrer 200 km por dia? Ou seja, a cada dia eu percorro uma distância maior. A quantidade de dias percorrendo uma distância maior vai aumentar ou diminuir? Vai diminuir, né? Se eu ando mais rápido, eu percorro uma distância maior, o tempo que eu vou levar para chegar vai ser menor, né? Isso aí todos nós sabemos, né? Quando a gente está atrasado para ir trabalhar, quando a gente caminha mais rápido, né? Mais rápido a gente chega no ponto, né? Na parada de ônibus, né? Ou no trem, né? Ou no carro, né? Quanto mais rápido a gente andar, mais rápido a gente vai chegar, né? Ou seja, vai diminuir o tempo que eu levo para chegar, sendo mais rápido no percurso. Então, é inversamente proporcional, né? Quanto mais rápido eu for no percurso, menos tempo eu levo, menos dias. Então, enquanto uma aumenta, a outra diminui. As variáveis andam em sentido oposto, são inversamente proporcionais, tá? Aumenta a velocidade, né, a distância por dia, diminui a quantidade de dias percorridos. Aqui o nosso exemplo, na regra de três simples inversa, a regra da multiplicação é multiplicar as variáveis paralelamente. Então, tenho aqui as variáveis. Eu tenho 12 dias de percurso, percorrendo 150 km por dia. Quantos dias eu vou levar, a nossa variável, se eu aumentar a minha quilometragem por dia para 200 km por dia? Bom, a seta aqui, né, é para simbolizar que estou aumentando aqui a minha quilometragem por dia. Aumentando a quilometragem por dia, eu vou levar menos dias, então a seta dos dias é para baixo, elas são inversamente proporcionais. Nessa condição, a multiplicação das variáveis são realizadas paralelamente, ou seja, eu não cruzo, né, como na direta, na inversa eu multiplico paralelamente, vai ficar 12 vezes 150 e x vezes 200. E a gente multiplica, então, essas variáveis paralelamente, montando o nosso cálculo. Vai ficar 200 que multiplica a variável x igual a 150 que multiplica 12. De novo, isolamos a variável x
que é a quantidade de dias que a gente quer saber. Os 200 está multiplicando, vai passar para o outro lado da igualdade, mudando o sinal, né? Mudando para a divisão, vai ficar 150 vezes 12, 1.800, divididos por 200, x igual a 9 dias. Então, sim, né? Aumentei a velocidade, diminui o tempo de viagem de 12 para 9 dias, é uma inversamente proporcional, tá? Bom, isso é importante, né? Fazer essa revisão aí de regra de três, porque a gente vai aplicar isso nas nossas operações comerciais, tá? As operações comerciais, nós iniciamos aqui com o cálculo do preço de venda. Tá? Preço de venda é simbolizado, né, pela letra V, que é igual ao nosso preço de custo, simbolizado pela letra C, mais o lucro que se obteve. Então, nessa condição, o preço de venda é dado por C mais L. Ou seja, quando tem lucro, eu somo o preço de custo com o lucro. Mas, nas operações comerciais que tem prejuízo, muda a fórmula, tá? Aí o preço de venda vai ficar igual ao preço de custo menos o prejuízo. Ou seja, quando tiver prejuízo, eu vou usar na fórmula uma subtração, né? Vai ser o preço de custo menos o prejuízo. Então fiquem atentos a isso, tá? Preço de venda quando tem lucro, soma o lucro com o preço de custo. Preço de venda quando tem prejuízo, diminui o prejuízo do preço de custo. Essa é a nossa regra de cálculo. Em geral, nas nossas atividades, né, a gente vai ter o preço de, o lucro como um percentual do preço de custo e o prejuízo como um percentual também do preço de custo, tá? Então vamos aí aos exemplos de cálculo. Primeiro exemplo, vendemos uma mercadoria com lucro de 8% sobre o preço de custo. Qual o preço de venda se o preço de custo foi de 900? Bom, quando tem lucro, qual é a fórmula? Porque aqui já está dizendo que foi lucro, né? V igual a C mais L, preço de custo mais o lucro. Perfeito. Preço de custo temos 900, falta somar o lucro. Só que o lucro não está direto aqui, né? O lucro é um percentual, é 8% do próprio preço de custo, é 8% de 900. Então tem que fazer esse cálculo, né? Quanto é que é 8% de 900? Pode fazer direto na calculadora, né? 900 vezes 8, símbolo de porcento igual. Vai dar o valor. Ou então pode fazer, né, a representação numérica do 8%. 8% é 8 por 100, 8 divididos por 100 é 0,08. 0,08 vezes 900 vai dar o mesmo valor, vamos achar o lucro. E a gente pode aplicar a fórmula então, né? Preço de custo 900 mais o lucro encontrado no cálculo. Então vamos ver a resposta. R$900 vezes os 8%, né? Vai dar R$72 de lucro. A nossa fórmula do preço de venda quando tem lucro é preço de custo, 900, está dado no exercício, mais o lucro que a gente calculou, 72, nosso preço de venda, R$972. Mas e quando dá prejuízo, professor? Então vamos ver um exemplo com prejuízo. Vendi uma mercadoria com prejuízo de 15% sobre o preço de custo. Qual o preço de venda se o preço de custo foi de 700? Bom, quando tem prejuízo, qual é a fórmula do preço de venda? V igual ao preço de custo C menos, quando tem prejuízo, uso menos o prejuízo que aconteceu. Então, o preço de custo já tá aqui, 700. Falta calcular o prejuízo para poder fazer essa subtração e descobrir o preço de venda. Aí diz que o prejuízo é 15% do preço de custo. É 15% de 700, então, que é o preço de custo. Eu posso fazer na calculadora. 700 vezes 15, símbolo de porcento igual, vai dar o valor do prejuízo. Ou então, faço a conversão, né? 15 divididos por 100, que é 15 por 100, vai dar 0,15 vezes 700, vai dar o valor do prejuízo. Aí eu faço 700 menos o valor do prejuízo e encontro o meu preço de venda, tá? Então vamos ver aqui o resultado. 700 vezes 15%, 105 de prejuízo. A gente aplica a fórmula, né, do preço de venda quando tem prejuízo. 700, que é o preço de custo, menos o prejuízo 105, preço de venda R$595, tá? Até aqui, gente, tranquilo? Revisãozinha ali de porcentagem, regra de 3, as operações comerciais, como é que ficou? Alguma dúvida? Gostariam de fazer alguma pergunta?
A Mayara mandou um tudo ok ali no chat. O Adriano mandou um tranquilo ali no chat. A Alice levantou a mão. Pode falar, Alice. Prof, eu estava dando uma olhada aqui no plano pedagógico e o senhor postou também como é que se diz, umas imagens, né? Se referindo como que faz para postar a atividade pelo celular ou pelo computador, Sim. etc. Aí eu gostaria de saber, essa atividade ela já está no Class ou vai ser colocada logo após essa explicação para a gente fazer um teste? A aula é dividida em dois momentos, tá? Na primeira parte da aula, a gente tem o conteúdo da disciplina. A gente vai trabalhar esse conteúdo e aí depois a gente vai fazer um intervalo de 15 minutos. Na volta do intervalo, nós vamos fazer atividades no Classroom, tá? Ah, Então, entendi. nesse segundo momento que vão surgir, então, para vocês as atividades. Eu vou postando, vocês vão fazendo, e a gente vai aqui continuar ao vivo, é claro, esclarecendo as dúvidas de vocês sobre essas atividades, que vocês vão fazer envio, tá? Durante o nosso contrato pedagógico, eu falei para vocês e comentei sobre esses arquivos que eu coloquei já ali para vocês poderem olhar depois como é esse passo a passo para poder fazer um envio, tá? Tanto na aula da manhã quanto na aula da tarde, essa é a nossa divisão de aula. Então, agora de manhã a gente está vendo conteúdo, vai ter intervalo e atividades sobre esse conteúdo. Na parte da tarde, nós vamos ter outro conteúdo, um intervalo e atividades em relação a esse conteúdo que a gente estiver realizando. Nesse momento, nesse segundo momento, vai aparecer para vocês as atividades. Enquanto a gente estiver trabalhando conteúdo, vocês ainda não vão ter atividades para fazer, justamente porque vocês estão aqui ao vivo, Para prestar participando da atenção. aula e Sim, prestando atenção, vendo como vai ser feito esses cálculos, os passo a passo, para só depois fazer as atividades, né? Então, acredito entendi. que é a melhor forma da gente trabalhar, tá? Tá, pode ser. Concordo. Legal, valeu. A Vanessa mandou um ok também ali no chat. Ok, Vanessa. Sempre que precisarem, tiverem alguma dúvida, né? Alguma coisa que queiram colocar, falar, façam como a Alice fez agora também, né? Podem aí levantar a mão, habilitar o microfone para fazer as perguntas, questionamentos de vocês, tá? Ou também pelo chat. Fiquem à vontade para escolher a forma como querem participar, tá? Bom, gente, nas operações comerciais, nós temos ainda os juros simples e juros compostos, né? Nós sabemos que os juros simples eles são minimamente utilizados, ele não usa, né, a capitalização dos juros. O juros simples incide sempre sobre o principal. Então, o que é amplamente utilizado? É o juro composto. Quando tratar de um investimento, tratar de uma aplicação, de uma compra, né, e pede para a gente calcular ali os juros, está se tratando de um juro composto, tá? Os símbolos que a gente vai utilizar nos nossos cálculos de juros simples e juros compostos é a letra C, que é o nosso capital, a letra N, que é o período, né, o número de meses, né, de parcelas que está sendo utilizado no cálculo, e a taxa de juros, que é representado pela letra I. Tá? A taxa de juros para o cálculo deve acompanhar sempre o período N. Se o N está em meses, a taxa tem que estar em meses. Né? Se o N está em semestres, o I tem que estar em semestres, a taxa tem que estar em semestres. Tá? Então, se acontecer da gente encontrar, por exemplo, né, taxa de 3% ao mês, né, e o prazo N em 1 ano e meio, bom, se a taxa está em meses, eu preciso passar esse 1 ano e meio para meses. Quanto é que é 1 ano e meio em meses? 1 ano tem 12 meses, meio ano tem 6 meses, então eu tenho 18 meses, certo? E aí, então, o N fica na mesma base da taxa. Fórmulas do nosso juros simples. Recomendo a vocês, gente, que anotem as fórmulas, tá? No caderno, numa folha, enfim, com observações, conforme a gente vai trabalhando aqui, né, e dando as explicações, tá? Muito embora vocês tenham, né, as fórmulas disponíveis para vocês na apostila e também, né, no material para consulta de fórmulas, o arquivo está em PDF, é digital ali, né? Se ninguém imprimiu, né, numa folha, ele está digital. Então não tem como a gente anotar, né?
observações. Então, recomendo isso. Mesmo que vocês tenham as fórmulas na apostila e ali no material de consulta de fórmulas, anotem no caderno, anotem numa folha as fórmulas e algumas observações e detalhes importantes que a gente vai falando durante a aula, tá? Justamente para depois, na hora de fazer o cálculo, nessa situação com essa fórmula eu tenho que cuidar isso. Tem que ter anotado, porque senão depois vai ser tanta fórmula que a gente nem vai lembrar mais qual é o cuidado que eu tinha que ter naquele cálculo, né? Então façam isso da melhor forma, recomendo a todos que façam assim, tá? Fórmulas de juros simples. Então, para calcular o juro simples, JS igual ao capital que multiplica a taxa que multiplica o período N, tá? Então, a ser solicitado o cálculo dos juros simples, é essa fórmula que a gente vai utilizar. A ser solicitado para calcular o montante de juros simples, nós temos duas fórmulas possíveis, tá? Montante é igual ao capital mais os juros, ou então montante igual ao capital mais, abre parênteses, capital vezes I vezes N. O que é o montante? O montante é o resultado do valor total incidindo juros sobre o principal, sobre o capital. Então a gente tem um capital inicial, por exemplo, numa aplicação, e vai incidindo juros. Lá no final da aplicação, eu tenho meu capital inicial mais os juros acumulados. Então eu tenho um montante, né? Um bolo acumulado no final, né? Acumulou meu capital com mais os juros, eu tenho um montante. Esse montante é isso, né? É o capital mais os juros que eu tive do rendimento. Tá? Então aqui o exemplo é isso, né? Montante igual ao capital mais juros, montante igual ao capital mais, abre parênteses, capital vezes I vezes N. Pediu para calcular o montante, é uma dessas duas fórmulas, né? Se eu já tiver calculado os juros antes, é o capital mais os juros. Se eu não tiver calculado os juros antes, é a segunda fórmula, tá? Nós temos também, no juros simples, as fórmulas isoladas, né? Porque pode pedir, né? Calcule nos juros simples, calcule o capital, calcule a taxa, calcule o N. Então nós temos essas fórmulas de juros simples para capital, taxa e período. Tá? São essas outras três fórmulas que a gente vê na tela agora. Fórmula do capital do juros simples. Juros simples vezes 100 sobre I vezes N. Cálculo da taxa do juros simples. Juros simples vezes 100 sobre capital vezes N. Cálculo do período N do juros simples. Juros simples vezes 100 sobre capital vezes I. Tá? Então, os elementos vão ser dados, né, no enunciado do exercício, a gente vai colocar na fórmula e vai fazer o cálculo. A gente vai ver uns exemplos, né, de cada uma delas agora. Mas peço que, ao anotar essas três fórmulas, vocês anotem algo importante para a fórmula do capital e do período N do juros simples. Então, aí ao lado da fórmula do capital, juros simples vezes 100 sobre I vezes N, vocês vão anotar assim: nesta fórmula, a taxa I é utilizada sem o símbolo do percentual. Uso só o número. Por exemplo, se eu no exercício pedir para mim calcular o juro simples, pedir o capital para o juro simples e dar a taxa 1,5, aqui onde está o I, eu vou colocar só 1,5. Não vou colocar 1,5%, tá? Uso só o número direto. Não multiplico por porcento. Só nessa fórmula do capital e só nessa fórmula do período N do juros simples. Todas as demais, a gente vai utilizar o símbolo do porcento. A gente tem que fazer, né? 1,5 por 100 é 1,5 divididos por 100, que é 0,015. Pacífico, tá? Só nessas duas, capital e período, que é a taxa I, que aparece aqui embaixo na fórmula, a gente não utiliza o porcento, usa só o número para fazer a multiplicação, tá? Anotem do lado aí, então. Capital do juros simples, o I eu uso só, o número não uso porcento. Fórmula do N, período, no juros simples, nessa fórmula só, o I eu não uso o porcento, uso só o número para fazer a multiplicação, tá? Todas as demais, a gente usa o porcento normal.
Ok, gente? Compreendido isso? Esse elemento é importante. Muito bem, se não há dúvidas, vamos adelante. Então vamos ver alguns exercícios com a aplicação da forma e o passo a passo do cálculo, tá? Montante, juros, capital, N e taxa dos juros simples. Então o primeiro cálculo, o primeiro exemplo, pede aí que a gente calcule o montante e os juros simples de uma aplicação de 10 mil durante 12 meses, a taxa de 1% ao mês. Em geral, quando for o juros simples, ele já vai dizer, né? Calcule juros simples, tá? Então, pedindo para calcular o juros simples e o montante, temos os três elementos para fazer os cálculos, né? A forma do juros simples é capital vezes taxa vezes N. Depois o montante é o capital, que já tem, mais os juros que eu vou calcular aqui. Tá ali, montante 10 mil, o N é 12 meses, a taxa é 1%. Então, vou substituir na fórmula, né? Capital 10 mil, vezes a taxa 1%. 1% é 1 por 100. 1 dividido por 100 é 0,01, né? Vezes o N, que é 12, né? Tá ali, 12 meses é o nosso N. Então, 10 mil vezes 0,01, é o nosso 1%, vezes 12, acho um juros de R$ 1.200. E aí vou calcular o montante. Capital, que já está ali no exercício, né? 10 mil, mais os juros calculados, que foi os 1.200, acho um montante de R$ 11.200. Tá? Próxima fórmula, exemplo de aplicação, então, agora do capital, do juros simples. Que capital deve ser aplicado durante 12 meses e remunerado a uma taxa de 1% ao mês, vai render R$ 1.200 de juros simples. Então, pergunta que capital do juros simples. Já sei a fórmula, né? É a fórmula do capital do juros simples, que é capital igual a juros simples vezes 100 sobre N vezes I. É a fórmula que a gente acabou de ver, né? Então, tem os elementos para colocar nessa fórmula. Nessa forma, eu preciso do juros simples, preciso da taxa, preciso do N. Está aqui, né? O N é 12, a taxa é 1%, e o juros simples é 1.200. Substituo na fórmula, então. Fórmula do capital para juros simples vezes 100, dividido por taxa vezes N. Lembram que eu falei que na fórmula do capital do juros simples, quando a gente for utilizar a taxa, a gente utiliza só o número 100 percentual. Então, fiquem atentos aqui a essa solução, né? Capital igual a 1.200 vezes 100 sobre a taxa 1. Estou usando só o número 1, não estou usando o porcento aqui nesse caso, conforme a observação que a gente ressaltou anteriormente, vezes 12. Então vai ficar 1 vezes 12, vai ficar 12. 1.200 vezes 100 vai ficar 120, né? 120 mil. 120 mil divididos por 12, capital igual a 10 mil. Tá? Então, atenção, somente na taxa do capital, somente na taxa do N do juros simples, fica o número inteiro sem o percentual. Tá? Agora um exercício de juros simples que pede para a gente calcular a taxa. Vamos fazer um exercício aqui aplicando a fórmula da taxa agora, né? Que taxa deve ser usada para que o capital 10 mil obtenha rendimento de 1.200 de juros simples em 12 meses? A fórmula da taxa, nós vimos antes, é juros simples vezes 100 sobre capital vezes N. Tenho todos os elementos no enunciado? Tenho, né? Tenho ali no enunciado juros simples, que é 1.200. Tenho o capital, que é 10 mil, e tenho o N, que é 12 meses. Substituo tudo na fórmula. Taxa igual a juros simples 1.200 vezes 100, dividido por capital 10 mil vezes 12. Faço as multiplicações, depois a divisão. E vai me dar a taxa igual a 1% ao mês. Professor, como é que eu sei que essa taxa aqui é ao mês? Quando no exercício, né, nos dá o N ali em meses, a taxa acompanha o N. Então, quando o N for em meses, a taxa calculada resultante vai ser ao mês. Quando pedir para calcular o N
e no exercício tiver a taxa e a taxa tiver ao mês, o N resultante vai ser aos meses também. Então a taxa acompanha N, N acompanha a taxa, a depender daquilo que está sendo solicitado para calcular no exercício, tá? Agora a pergunta, né? O exercício para a gente calcular o N, o período, né? Quantos meses, ou seja, o N, o capital 10 mil vai render 1.200 de juros simples se for remunerado a taxa de 1% ao mês. Então aqui o N, né, quantidade de meses que a gente vai calcular, né, vai acompanhar o período da taxa. Então o N resultante vai ser ao mês, porque a taxa aqui está ao mês também, tá? Então tá lá a nossa fórmula do N, que é o período, né? N igual a juros simples vezes 100, que multiplica capital, que divide capital vezes a taxa. Lembrando de novo, assim como a fórmula do capital do juros simples, a fórmula do N período no juros simples, a taxa utiliza só o número inteiro. Só nessas duas fórmulas, como a gente comentou, tá? Então aqui vai ficar 1.200 juros simples vezes 100 dividido por capital 10 mil, que multiplica a taxa 1. Aqui eu uso só 1, não uso o porcento. É só essas duas formas do juros simples, repito, importante, a forma do capital e a forma do N, que a gente precisa observar isso em relação à letra I, que é a nossa taxa. 1.200 vezes 100, 10 mil vezes 1, depois a multiplicação divido um pelo outro, N vai ser igual a 12 meses. Aí, de novo, por que esse N aqui é em meses? Porque ele acompanha a taxa do enunciado, né? A taxa está dando ao mês, o N resultante vai ser ao mês também, tá? Pessoal, antes da gente tratar agora do juro composto, o juro simples, a aplicação das fórmulas, como é que ficou para vocês os cálculos? Precisam de algum apoio? Ficaram com alguma dúvida? Já podemos ir adiante aqui. A Mayara mandou tá tranquilo ali no chat. A Lohana, tudo certo, bem simples, legal, Lohana. A ideia é que seja sempre simples, né? É isso aí. Vanessa, tudo certo também. O Adriano, tranquilo. O negócio é decorar bem as fórmulas, né? Os detalhes, né? Das fórmulas, ter elas anotadas aí, né? Anotados do ladinho, os detalhes que a gente está colocando aqui, porque olhar a fórmula na apostila, olhar a fórmula lá no material de consulta de fórmulas, às vezes não tem esses detalhes que a gente está colocando, né? Então anotar os detalhes aí é fundamental. Legal, gente. Então vamos indo adiante no nosso conteúdo. Agora, juros simples. Juros simples não, juros compostos, né? Juros simples a gente acabou de ver. Alguém levantou a mão? Não, a Alice mandou ali. Sou péssima em matemática, mas vou esperar os exercícios. Vai dar tudo certo. Tem que ter o pensamento positivo, né? Metade do aprendizado é pensamento positivo. A outra metade é estudar, fazer exercício, né? Vai dar tudo certo, Alice. Vamos então ver agora juros compostos, tá? A gente já viu o exemplo anterior, né? A diferença entre juros simples e juro composto naquelas duas tabelas, né? Mostrando que o juro simples incide sempre sobre o principal, ele não capitaliza, portanto, e o juro composto, né? Ele incide sempre sobre o valor anteriormente acumulado, né? Chamado de juros capitalizados, né? Ou juros sobre juros, tá? Porque os juros incide sempre sobre o valor anteriormente já acumulado de juros. Fórmulas dos juros compostos. Então nós temos aí três fórmulas: a fórmula do montante, a fórmula do juro composto e a fórmula do capital para juro composto. Montante é igual a capital que multiplica
1 mais a taxa, fecha parênteses, elevado à potência, né, n. Então aqui o período, né, o número de meses, enfim, vai ser a nossa potência. O juro composto, a fórmula é o montante menos o capital. E a fórmula do capital do juro composto vai ser montante sobre 1 mais a taxa, fecha parênteses, elevado à potência n, o n é o nosso período, né? E aí nós vamos precisar usar nas nossas calculadoras a tecla de potência, né? Então, nos exemplos aí, agora, eu vou mostrar qual é a tecla de potência. Alguns de vocês já estão acostumados, né? Mas é bom relembrar, né? E é bom retomar caso alguém não esteja acostumado, né? Então vamos a um primeiro exemplo aqui. Nesse caso eu peguei a forma do montante, em que a gente tem um capital de R$ 500 que multiplica, abre parênteses, 1 mais, tem uma taxa de 5%, 5% é 5 dívidos por 100, é 0,05, a gente não pode somar o 1, né, com uma porcentagem, a gente tem que transformar a porcentagem para numeral, então se é 5%, é 5 dívidos por 100, é 0,05, para só aí poder somar depois, tá? Fecha parênteses, aí eu tenho que fazer a potência que está na fórmula, né? Aí eu vou usar a minha tecla da calculadora, né? Quando for fazer potência, nesse modelo, né, de algumas calculadoras científicas, a tecla de potência é essa que a gente está vendo na tela, né? É o acento, né, circunflexo. No meu tempo, né, quando eu estudei há muito tempo atrás, as professoras ensinavam, né, que esse acento circunflexo era o chapeuzinho do vovô, né? E quando a gente escreve o vovô, né, no final, no último O, vai o acento circunflexo lá, se eu não me engano, é isso, né? É essa tecla na calculadora, né, desse acento circunflexo aí que a gente usa para fazer potência. Quando eu clicar nela, significa que o próximo número é o número que eu estou elevando a determinada potência, tá? Então aqui quando eu uso essa tecla de potência e coloco depois o 15, significa que o n é 15 e eu estou elevando a potência 15. Na matemática, o que a gente faz primeiro? Resolve primeiro os parênteses. Então soma aí o 1 mais o 0,05. Vai ficar 1,05 elevado a 15. Na matemática, primeiro eu faço a multiplicação, primeiro a potência. Primeira potência agora. Então, 1,5 não, 1,05 elevado a 15. Nesse momento, o que eu vou fazer? Digito na minha calculadora 1,05, tecla de potência, e digito a potência 15 e depois igual. Então, 1,05 potência 15 igual vai dar 2,0789. Né? Então, façam esse teste na calculadora de vocês, utilizando a tecla de potência. Digita aí 1,05, tecla de potência 15 igual. Vai dar aí 2,0789. Aí sim multiplica pelos 500 capital e acha um montante de 1.039,45, tá? Essa é uma tecla que a gente encontra na grande parte das calculadoras. Algumas outras vão utilizar outra tecla, e aí eu tenho então esse outro exemplo aí para mostrar para vocês, tá? Esse outro tipo de calculadora, às vezes no celular, às vezes no computador, e às vezes algumas calculadoras importadas, né, dependendo do país que vem, ela usa a tecla de potência x elevado a y, tá? Então é essa tecla que é utilizada para potência. A função dela é a mesma da calculadora anterior que a gente viu, é fazer potência, tá? Em vez de clicar naquele símbolo, a gente vai clicar neste, x na y. E aí segue a mesma lógica, né? A fórmula capital, por exemplo, né? Vezes 1 mais i, fecha parênteses na n, vai colocar o capital 500, abre parênteses 1 mais taxa 5%, a gente vai converter, né, para poder somar com 1. Então a gente vai converter 5% a 5 por 100, é 0,05, fecha parênteses, elevado à potência 15. Primeiro, na matemática, a gente resolve o que está dentro dos parênteses, soma vai dar 1,05 elevado a 15. Aí o que falta fazer, né? Resolver de novo a matemática. O que diz a regra da matemática? Primeiro a potência, depois a multiplicação. Então a gente vai fazer a potência primeiro. 1,05, digitou aí na calculadora,
Tecla de potência x na y. Aí o próximo número eu estou levando a potência 15, né? Meu N15 aqui. Digita igual, vai achar 2,0789. Multiplica agora pelo capital 500, acha o montante 1.039,45, tá? Então usamos aí o mesmo cálculo para demonstrar aí o uso da tecla de potência, né? Nos dois tipos de tecla que vocês encontram aí usualmente, né? Nas calculadoras de vocês ou nos aplicativos, né? De celular e aplicativos de computador, tá? No celular também tem essa tecla de potência, tem, né? Tem que habilitar aí a calculadora científica, né? Em alguns casos tem que ir ali em configurações e mudar para científica. Em outros casos, né? A gente destrava aí a tela do celular, né? E passa ele da horizontal para vertical. Quando a gente coloca na vertical, com a calculadora aberta, é claro, né? Ela vai aparecer as outras teclas e vai demonstrar a tecla de potência para vocês, tá? Muito bem. Vamos ver então agora a aplicação prática das fórmulas do juro composto. Relembrando aqui, quando a gente estiver fazendo cálculo, né, de juro simples, juro composto, e nos depararmos ali, né, que é uma aplicação, um investimento, né, um empréstimo, uma compra, enfim, está se tratando de juro composto, né, porque esse é o juro amplamente utilizado na nossa economia, enfim, né. Tá? O juro simples, quando for juro simples, vai dizer que é juro simples, certo? O juro composto vai falar em uma aplicação, né, uma compra, um investimento, e a gente sabe que vai fazer juro composto, tá? A exceção é se falar em investimento, aplicação, e aí tiver outros termos que a gente vai ver que é correspondente às rendas financeiras, tá? Mas a gente vai chegar lá. Então, juro composto, qual o montante e o total de juros compostos obtidos na aplicação de 10 mil no prazo de 12 meses e taxa de 1% ao mês. Então, eu tenho que calcular o M montante e tenho aqui, no meu exercício, no meu enunciado, o capital, né, aplicado, 10 mil, eu tenho a taxa 1% e o N 12. Bom, tenho tudo para calcular o montante e aplico na forma do montante do juro composto, que é o que pede. Forma do montante de juro composto, capital, que multiplica 1 mais a taxa, elevado à potência N, que é, é o meu período, né, o meu número de meses. 10 mil vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa, 1%. 1% eu não posso somar com 1, né? 1% eu tenho que transformar para numeral para poder somar com o número 1. 1% é 1 dividido por 100. 1 dividido por 100 é 0,01. Certo? Então, primeiro eu somo, né? Vai ficar 1,01. Aí eu elevo a potência 12, né? Porque o meu N é 12. Eu vou digitar na minha calculadora 1,01, tecla de potência 12 igual. Vai dar ali 1,1268. Eu vou multiplicar por 10 mil e vou achar um montante de 11.268, tá? A aplicação da fórmula de capital agora do juro composto. Então, pede para calcular, né, o capital durante 12 meses, é o nosso N, taxa aí 1% e montante 11.268. Qual o capital? Vamos usar a fórmula do capital. Tem os elementos para substituir na fórmula aqui. Capital do juro composto, montante, sobre 1 mais a taxa, fecha parênteses, elevado à potência N. Então, tem um montante no exercício? Tem, está ali, 11.268, coloco então no lugar do M montante. Embaixo, na parte da divisão, 1 mais a taxa. Qual é a taxa? 1%. 1 mais 1% eu tenho que transformar para numeral para poder somar com 1, né? 1% é 1 dividido por 100, é 0,01. Elevado à potência 12. Primeiro eu faço o quê? Resolvo o que está dentro dos parênteses. Vai ficar 1,01, depois a potência, né? 1,01 na potência 12, vai dar 1,1268 na parte de baixo da divisão. Aí sim, né? Eu divido os 11.268 pela 1,1268 e vou encontrar então um capital de 10 mil. Vamos entrar agora, pessoal, nos aumentos e descontos sucessivos, tá?
é um conteúdo um pouco mais curto, né? Com exemplo de cálculo, um exemplo de cálculo de aumento, um exemplo de cálculo de desconto, e logo em seguida, daqui a pouquinho, a gente vai fazer um intervalinho antes de fazer os exercícios. Mas antes de entrar no conteúdo de aumento e desconto sucessivo, quero perguntar para vocês aí sobre juro composto. Ficou tranquilo? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Querem que volte ali em alguma daquelas explicações, daquelas fórmulas de juro composto? Como é que ficou? Professor, Sim. tu sempre vai dar o prazo ali, aquele númerozinho que fica ali em cima, o 12 no caso, ou a gente vai ter que descobrir alguma hora? Não, é conforme a gente está explicando aqui, né? O exercício vai dar os dados, vocês vão substituir na fórmula para poder fazer o cálculo, né? Ah, não, tranquilo. Depois o cara tem que Tá? fazer o esquema da potência também ali, né? Isso. É dado ali no enunciado, né, do exercício. O N é o período, né? O número de meses. Então tá ali sempre no exercício, né? Quando a gente precisa calcular, vai estar ali o N número de meses, é só substituir na fórmula, tá? Tranquilo. Legal, Adriano. Obrigado pela pergunta, pela participação. Então tá, gente. Vamos adiante. Aumentos e descontos sucessivos. Bom, nós acabamos de ver, né, a fórmula do juro composto e a gente viu ali que só tem um espaço na fórmula do juro composto para a gente colocar a taxa, porque a taxa é fixa, né? Dá uma taxa e a gente calcula montante, capital, enfim. Mas existem situações em que a gente tem diferentes taxas ao longo do tempo e a gente já não conseguiria utilizar a fórmula do juro composto. Por isso a gente tem a forma de cálculo do aumento sucessivo, porque as taxas no aumento sucessivo elas são variáveis, no juro composto é fixa. E a gente precisa então inserir essas diferentes taxas ao longo dos meses. Um exemplo disso são investimentos, né? Que tem um percentual de investimento diferente em cada mês. A poupança, por exemplo, é um caso, né? Então, num determinado mês eu tenho um percentual que rendeu, no outro mês é outro percentual, no outro mês é outro percentual. Então, eu tenho que usar a forma de cálculo do aumento sucessivo, tá? Como que se calcula, então, qual é a fórmula? Fórmula do aumento sucessivo. Minha fórmula, então, é um montante, porque eu estou fazendo investimento, vou acumular o capital ao longo do tempo, eu vou ter um montante acumulado lá no final desse tempo. Montante igual ao capital que está sendo investido, que multiplica, abre parênteses, 1 mais a taxa do primeiro mês, fecha parênteses, que multiplica 1 mais a taxa do segundo mês, fecha parênteses, e pontinhos aqui, reticências, 1 mais infinitas taxas, quantos forem as taxas ao longo dos meses. É isso que significa esse N aqui, né? N taxas, né? Não é elevar a potência aqui, está significando que tem, né, infinitas taxas. Então, se no exercício tiver 6 taxas, vai ser 1 mais I aqui 6 vezes, né? Um parênteses para cada taxa, tá? Isso que significa o N. Pode ser 6, pode ser 10, pode ser 20, N taxas conforme for o cálculo que vai ser dado, tá? Então, vamos ver um exemplo. Exemplo prático de aplicação do cálculo do montante de aumento sucessivo. É uma aplicação, né, financeira, um depósito de R$ 10.000 na poupança, hipoteticamente em 2 de janeiro, que foi resgatado hipoteticamente em 2 de julho. Ficou 6 meses investido. Então, teve uma taxa por mês, né, durante esses 6 meses, tá? Qual o valor do montante se as correções foram as seguintes? E aí, as taxas são dadas, né? Para a gente poder fazer os cálculos, tá? Então, tenho as informações, conforme pede na fórmula. Na fórmula, para calcular um montante no aumento sucessivo, eu preciso do capital e eu preciso das taxas de cada mês, tá? E é isso que está sendo dado no exercício. Está me sendo dado a taxa de cada mês e o capital. Nós já vimos que a gente não pode somar lá dentro dos parênteses o número 1 com uma taxa. A gente tem que transformar a taxa para numeral.
E aí, isso que a gente está fazendo aqui nesse primeiro momento na tela, né? Antes de colocar na fórmula 0,61%, eu tenho que transformar para numeral para poder somar com 1 lá. 0,61% é 0,61 divididos por 100. 0,61 divididos por 100 é 0,0061. A gente faz isso para todas as taxas, para transformar elas para numeral. Tá? Foi daí que veio, né, esse resultado aqui, 0, o valor da taxa correspondente. Tá? Agora é aplicar na fórmula. Já vimos a fórmula, né? Aumento sucessivo, montante, capital, que multiplica 1 mais a taxa, 1 mais a taxa, 1 mais a taxa, 1 mais a taxa, quantas taxas, N taxas forem. Tá? Nosso caso aqui são 6 taxas, porque são 6 meses que o valor ficou aplicado, né? A gente já viu ali o valor de cada taxa e convertemos, né, o percentual para numeral, tá? Coloquei aqui dentro dos parênteses para demonstrar, né, o valor, né? 10.000 que multiplica, abre parênteses, 1 mais a primeira taxa, multiplica 1 mais a segunda taxa, multiplica 1 mais a terceira taxa até a última taxa. No entanto, a gente não pode somar assim, né? Por isso a gente converteu antes, e o resultado aqui é 10 que multiplica 1 mais a taxa convertida já, 1,0061, e faz a mesma coisa para as outras taxas. No final, né, a gente tem todos os fatores aqui a serem multiplicados, tá? Multiplica todos os elementos e a gente chega a um montante de aumento sucessivo de 10.351,03 centavos. Ou seja, aplicou na poupança 10.000, ficou 6 meses, rendeu aquelas 6 taxas diferentes. No final dos 6 meses, ao resgatar, vai ter 10.351,03. Certo? Desconto sucessivo. Então, a mesma coisa, né? Se eu tenho lá agora, né, um empréstimo, um financiamento, e eu vou antecipar parcelas, eu não vou pagar as taxas futuras, né? Eu estou antecipando o pagamento, então eu vou ter as taxas futuras descontadas. E aí muda o que a gente encontra dentro dos parênteses. Se eu estou tendo desconto de taxa, o que eu tenho dos parênteses agora é 1 menos taxa. Então, quando for desconto sucessivo, é 1 menos taxa. Fiquem atentos a isso, tá? Aumento sucessivo, 1 mais a taxa. Quando for desconto, 1 menos a taxa, porque eu estou antecipando um pagamento. Então, a fórmula é o valor líquido a pagar, o L é o valor líquido a pagar, igual ao N, o valor nominal do empréstimo, da dívida que eu fiz, tá? Que multiplica 1 menos a taxa, que multiplica 1 menos a taxa, que multiplica 1 menos a taxa, tantas quantas forem as N parcelas que eu estiver antecipando, tá? Então, o valor nominal é o valor que eu peguei emprestado, eu vou descontar as taxas e vou descobrir qual é o valor que eu vou pagar de fato, antecipando aquelas parcelas 1 menos I, tá? Então, vamos usar um exemplo de cálculo. Aqui nesse caso, a dívida no valor nominal de 5.000, é o meu N maiúsculo aí, né, o valor nominal. Tá? Tomei 5.000, mas vou pagar antecipadamente 4 parcelas antes do vencimento. Então, eu vou ter o desconto dessas 4 parcelas, dos juros dessas 4 parcelas que eu estou antecipando, tá? E a gente vai aplicar a fórmula do desconto sucessivo. As 4 parcelas que eu estou antecipando, né, elas têm no primeiro mês um juros de 1,5, no segundo 1,8, no terceiro 1,6, no quarto mês 1,4. Então, eu vou ter que descontar, né, esses juros aqui correspondentes a esses 4 meses para achar, né, qual o valor que eu vou pagar com esse desconto, né, dessas 4 parcelas que estão sendo antecipadas. É o L, o valor líquido que eu vou calcular. Depois eu vou descobrir quanto teve de desconto. O desconto, por óbvio, vai ser o valor que eu tinha pego emprestado, menos o valor líquido já calculado, né, sem os juros das parcelas que eu paguei. Vai me dar o total de desconto que eu obtive por antecipar essas 4 parcelas. Fórmula, a gente viu, né, L igual a N, né, o valor tomado emprestado, vezes 1 menos, né, taxa, 1 menos taxa, 1 menos taxa, tantas vezes, N vezes, né, o número de antecipações, de parcelas antecipadas. Então, substituindo na fórmula, o valor a ser pago líquido vai ser igual ao valor tomado emprestado N, o valor nominal 5.000, que multiplica 1 menos a primeira taxa, que multiplica 1 menos a segunda taxa, que multiplica 1 menos a terceira, que multiplica 1 menos a quarta taxa. De novo, relembrando, a gente não pode fazer
o cálculo, né, somar ou diminuir um numeral com uma taxa. Eu tenho que converter a taxa, então, de 1,5%, né, por cento para numeral. 1,5% divididos por 100 é 0,015. Faço a mesma coisa para cada taxa. Então, a gente tem ali, né, essa condição, tá? Estou fazendo 1 menos o numeral, né, convertendo o percentual em cada caso para numeral, tá? Segundo passo, resolver o que está dentro dos parênteses. Vai ficar os 5.000 vezes 1 menos 0,015 dá 0,985 vezes 1 menos 0,18. Aí vou fazendo isso igualmente para as demais taxas. Fica todos os elementos a serem multiplicados. Multiplico todos eles. L, o valor líquido, vai ficar 4.692,34. É o valor que eu vou pagar antecipando essas 4 parcelas, ou seja, eu vou ter o desconto, né, dessas 4 taxas de juros. Eu tinha, então, que pagar 5.000, com desconto eu vou pagar 4.692,34, vou pagar menos, né, tendo antecipado as 4 parcelas. Quanto foi o total de desconto? Desconto vai ser, então, 5.000 original, menos o valor líquido que eu vou pagar. O que sobrou, então, aqui é o desconto que eu tive, né, os 307,66, por antecipar essas 4 parcelas. Certo, gente? Dúvidas? Perguntas sobre aumento, desconto sucessivo? Se não tiverem dúvidas, nós vamos fazer um intervalo, tá? Intervalinho aí de 15 minutos. Vamos voltar. Claro, ninguém desconecta, né? Fica todo mundo conectado aqui enquanto a gente faz o intervalo. Só vou desabilitar aqui o microfone e a câmera durante o intervalo, durante os 15 minutos. Vocês tomarem uma água, tomarem um café, fazerem um lanche. Passou os 15 minutos, eu habilito de novo aqui o microfone e câmera, e aí vou começar a postar as atividades no Classroom referente a esse conteúdo que a gente acabou de ver, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, uma dúvida, enfim, antes da gente ir para o intervalo? A Alice mandou tudo certo ali. Se está tranquilo também para os demais. Então a gente vai fazer um intervalinho de 15 minutos. Voltamos às 11h18, tá? Aí eu abro o microfone e a câmera de novo. E aí a gente vai fazer as atividades ali no Classroom correspondentes ao conteúdo que a gente acabou de ver. Os slides deste conteúdo serão disponibilizados para vocês ali no Classroom logo em seguida. E a gravação dessa aula também, para vocês poderem assistir detalhadamente, né? Novamente, se precisarem, em outro momento, tá? Até daqui a pouco, gente.